O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. União Europeia coloca Ilhas Caimã em lista restritiva de paraísos fiscais. Um novo efeito do Brexit, né? Já que as Ilhas Caimã são um território, né, britânico, e por isso ele estava ali, né? Estava de boas, né, digamos assim, estava... não poderia sofrer esse tipo de sanção. Agora... Com a saída do Reino Unido, então, Quer saber? Quer saber? Ilhas Caimã entrou na lista de paraísos fiscais da União Europeia, que é uma lista que existe desde 2017, que permite automaticamente, tá, investigações fiscais em qualquer empresa, pessoa, enfim... Tudo que envolver Ilhas Caimã, agora a União Europeia vai poder investigar. Então vamos supor que, vamos dar aqui um exemplo bem pitoresco, né? Um clube de futebol pegou um empréstimo para comprar um jogador de um banco nas Ilhas Caimã. Ou então paga os direitos de imagem dos seus jogadores usando... um meio de pagamento que está nas Ilhas Caimã. Pronto, as autoridades europeias vão poder investigar para ver se tem mutreta e tudo mais. Tá? Pode rolar multinha, dizendo que olha, o clube tá fazendo evasão fiscal e tudo mais. Então, só para complementar aqui, além das Ilhas Caimã, também fazem parte da listinha Samoa Americana, Guam, Fiji, Samoa, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens Americanas, a gloriosa República de Vanuatu e o Omã. Né? Embora no caso do Omã tenha lá uma pendência por causa de um mecanismo da OCDE, alguma coisa assim e tudo mais. Tá? Agora, só não vamos nos esquecer, né, que assim, que dentro da União Europeia tem dois países, que eu não queria falar nada, mas eu não tenho rabo preso, que são Malta e Luxemburgo. Né? Luxemburgo, que é um país que é conhecido, né, é um país em que você, vamos supor, você está andando ali de carro da França para a Alemanha ou vice-versa, você pode levar sua roupa suja no porta-malas, porque lá tem lavanderias excelentes. Né? Eu estou falando assim para evitar o processinho. Mas, então, assim, é complicado você falar que, olha, né, tô aqui querendo maior transparência nas transações fiscais, e você tem lá Malta, Luxemburgo, e até ontem tinha as Ilhas Caimã também. Então fica parecendo muito mais, digamos assim, picuinha, né? Tipo, o Reino Unido quis sair, então bora botar as Ilhas Caimã nessa lista. De qualquer maneira, tem motivo para estar, né? Então, assim, não deixa, né, de ter esse motivo. Agora, ainda em relação a Brexit e Reino Unido, né, a gente tem algumas outras notícias. Indo por ordem cronológica, né, a primeira delas é que um assessor, né, do Boris Johnson, chamado Andrew Sabinski, de 27 anos, né, que é ali considerado ali um jovem fenômeno, né, da política do Partido Conservador e tudo mais, ele renunciou essa semana, na segunda-feira, porque ele defendeu, numa série de tweets, a seleção de bebês para evitar uma subclasse permanente de cidadãos menos capacitados. Isso tem nome, chama eugenia.
E curiosamente, ele é do Partido Conservador, que é um partido anti-aborto, né, de gestação. E como é que você vai fazer essa seleção de bebês inteligentes? Né? Enfim, né, assim, então é umas coisas muito doidas. Ele também fez comentários, obviamente, racistas, dizendo que a miscigenação nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos nem é um país tão miscigenado assim, né? Prova que, na verdade, ele disse que o QI dos Estados Unidos é, em média, menor que o do Reino Unido. E isso mostraria que a miscigenação leva ao emburrecimento da população, né? Desculpa Lady Godwin, mas Hitler assinaria embaixo, né? Ele disse também que o esporte feminino tem mais semelhanças com o esporte paralímpico do que com o esporte masculino. Ou seja, ele basicamente disse que fisicamente uma mulher, por ser mulher, é uma deficiente, basicamente. Né? Quero ver ele jogar tênis com a nossa queridíssima Serena Williams, nosso ouvinte. Não precisa nem ser com a melhor da família. Pode ser com a segunda melhor da família. Pode ser com a Vênus. Lembrando que você deu o exemplo do tênis, que até já tem um precedente histórico quando a Billie Jean King enfrentou o Bobby Riggs, um ex-campeão de Wimbledon, na Batalha dos Sexos. Que até teve um filme depois. Sim, né? Acho que é com a Emma Stone. Eu não assisti o filme, na verdade. Mas, então assim, é um festival de babaquice, basicamente, comentários completamente idiotas, ainda mais se você pensar que você está em 2020, né? Então é isso, né? Você vai falar o quê? Ainda no Reino Unido, o HSBC anunciou que vai cortar cerca de 35 mil empregos como parte de sua redução de operações na Europa. Né? O banco é sediado em Londres, né? Embora ele tenha origem chinesa, né? Ele era o banco da administração colonial de Hong Kong, basicamente, né? Tanto que a HSBC é Hong Kong Shanghai Bank, British Company, alguma coisa assim. E aí o HSBC anunciou que vai reduzir as suas operações europeias e por isso vai demitir um monte de gente. Tá? Eu não estou afirmando que isso tem uma ligação direta com o Brexit, porém, imagino que possa ter alguma ligação, pelo menos indireta, ali, alguma questão de efeito colateral, alguma coisa assim. Ainda em relação ao Reino Unido e o Brexit, o Reino Unido anunciou na quarta-feira, dia 19, o seu novo modelo para residência permanente de estrangeiros no país, que vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Eles vão usar um sistema de pontos, tá? Em que as pessoas, né, dependendo das suas qualificações, vão marcar pontos. E para você poder residir no Reino Unido, você vai ter que chegar num mínimo de pontos. Então, o que acontece? Tá? Primeiro, a proposta, o estrangeiro tem que mostrar que ele tem uma proposta de uma empresa britânica ou uma bolsa de estudos no valor anual mínimo de 25.600 libras. Tá? O que, convertendo mais ou menos, daria 145 mil reais por ano, o que daria mais ou menos 12 mil reais por mês. Tá? Aí tem o nível de inglês, tem a origem da sua formação, aí o nível dessa formação, ou seja, ele é graduado por uma boa universidade, ele tem mestrado e doutorado, ele é graduado por uma universidade não tão boa, mas ele tem um mestrado numa universidade muito boa, né? Então por aí vai. Então, e o tamanho da oferta salarial também dá mais pontos. Imagino eu que o raciocínio tenha sido, se uma empresa britânica oferecer um caminhão de dinheiro para contratar alguém, então é porque eles querem muito esse alguém é muito bom, mesmo que ele não consiga provar de outras maneiras, então isso conta pontos também.
tá? Então, assim, você ter a oferta de emprego, você ter o nível de qualificação, o nível do seu inglês, né, do seu idioma inglês, né, vão aí ter que marcar esses pontos, né, para conseguir residir no Reino Unido. Segundo o Ministério do Interior, a ideia é mudar o foco da dependência de mão de obra barata para concentrar investimentos em tecnologia e automação. Tá? Temos que ver como é que os diversos setores, né, serão afetados por isso. E não deixa de ser curioso, né, essa questão ligada ao Reino Unido, porque, por exemplo, esse sistema de pontos foi inspirado / copiado do sistema de pontos do Canadá. Mas é que o Canadá é um país americano, um país que tem políticas de imigrantes, é um país que, inclusive, boa parte do território dele é inóspito, inclusive. Né? É um vazio demográfico. É um vazio demográfico. Então é diferente da situação do Reino Unido. Então tem que ver se, às vezes, se o Reino Unido, nessa ideia de temos que diminuir o foco da mão de obra barata estrangeira para outras áreas, não vai acontecer aquele fenômeno que tem até um mockumentary, né, que zoa com isso, que é que eles pegam lá a fala de uns supremacistas brancos nos Estados Unidos dizendo que os mexicanos deviam ir embora. E aí eles fazem um mockumentary, né, um documentário satirizando isso, de como seria um dia sem mexicanos nos Estados Unidos. Então é o cara... aí não tem coleta de lixo, aí não tem um atendimento na loja que o cara vai, esse tipo de coisa. A gente até tocou uma vez uma música do Delinquent Habits, que é uma banda de Blackskins, né, que são afro-mexicanos, que eles pegam uma citação de uma música do Tupac que fala "It wouldn't be LA without Mexicans", né? Então, assim, ver se Londres sem essa chamada mão de obra barata, como é que seria? Né? O atendente no restaurante, enfim. Londres, que no caso o prefeito é de origem paquistanesa, né? Isso. Então, assim, e lembrando que quando você fala mão de obra barata, é sempre uma questão, muitas vezes, de ponto de vista. Primeiro, isso não significa justificar, legitimar, aceitar condições análogas à escravidão de trabalho, condições degradantes de trabalho, mas é aquela coisa, o que é um posto de trabalho que, às vezes, para um britânico não paga bem, ou bem o suficiente, né? Para um estrangeiro, pela conversão, às vezes, situação dele, é um emprego que sim paga bem, que ele consegue mandar dinheiro de volta para a família, esse tipo de coisa. Então, também tem que ficar de olho nisso. E, para a gente fechar Reino Unido, né, ironia das ironias, a Grécia teria proposto. Vejam que eu disse teria, né, porque são versões que estão, né, circulando aí. Teria proposto no rascunho para um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Reino Unido a necessidade do Reino Unido devolver objetos culturais removidos de maneira ilegal para os seus países de origem. E o que acontece? Quando a Grécia fala isso numa negociação com o Reino Unido, eles estão falando muito claramente dos mármores, das esculturas que compunham a Acrópolis em Atenas e foram levadas para o Reino Unido no início do século XIX, no contexto da Guerra de Independência grega do Império Otomano. Então, assim, que é uma coisa que a gente já até mencionou antes, né? A Grécia fala, olha, vocês roubaram aqui as esculturas, né, um pedaço de uma coluna também, enfim, o que são chamados coletivamente de os mármores de Elgin, né, E-L-G-I-N, porque o cara que levou, né, o ladrão, digamos assim, né, foi o Lord Elgin, né, o Thief Lord Elgin, né, e aí, segundo ele, né, segundo o governo britânico, ele recebeu autorização dos otomanos para fazer isso. A questão é que a Grécia
né, não está nem aí para se os otomanos autorizaram ou não. Primeiro, porque era guerra de independência, o cara se aproveitou desse cenário. Segundo, que assim, o negócio é grego, não é turco, não é otomano, né? Então, a Grécia já exigiu outras vezes a devolução, e aí nós tivemos um comunicado, né, do governo britânico sobre isso, dizendo que a União Europeia ainda está finalizando a sua proposta. Isso está atualmente no rascunho. A posição do Reino Unido sobre esculturas do Partenon continua a mesma. Eles são a responsabilidade legal do British Museum. Isso não é negociável como parte de nossas negociações comerciais, tá? Então, assim, não deixa de ser curioso, até porque, assim, a gente já falou isso antes, né? Se a moda pegar, né, não vai sobrar muita coisa, né? Com todo respeito. Cruzamos o Canal da Mancha, vamos até a França, onde a polícia prendeu preventivamente no domingo o artista russo Piotr Pawlenski, porque ele divulgou um vídeo com conteúdo íntimo, né, envolvendo o Benjamin Griveaux, que era o candidato à prefeitura de Paris, apoiado pelo Macron, né, e que teve esse vídeo, né, vazado, em que ele, né, o ex-candidato, estaria ali com uma jovem mulher. Ele é casado, isso, né, teria gerado ali alguma repercussão, né, aquela questão de um homem casado e tudo mais, e aí ele renunciou à candidatura para proteger a sua família, e prenderam esse artista russo, que seria o responsável, né, por ter vazado o vídeo, tá? A questão é que é o seguinte: a jovem que está com o político no vídeo, ela é amiga da namorada desse artista. Ela teria recebido o vídeo da amiga, mostrou para ele, e ele foi lá e divulgou e publicou o vídeo, tá? A história seria mais ou menos essa. Cruzamos o Reno com algumas notícias infelizes na Alemanha. A primeira delas poderia ser pior, né? No dia 17, na segunda-feira, a polícia alemã prendeu 12 homens suspeitos de fazerem parte de um círculo neonazista que queriam realizar ataques simultâneos a mesquitas na Alemanha, tá? E os ataques seriam lançados numa sexta-feira, que são os dias em que as mesquitas estão mais cheias, que é o dia sagrado, né, do Islã. Uma porta-voz do governo disse que é tarefa do Estado e do governo proteger a prática livre da religião, sem discriminação de qual religião, e qualquer pessoa que ameace vidas dos outros deve ser considerada ela por si só uma ameaça. E aí ontem, quarta-feira, dia 19, inicialmente a notícia foi: atacaram 2 bares em Hanau, na Alemanha, que fica a 20 km de Frankfurt, deixando 9 mortos, tá? Depois se descobriu que o responsável pelo ataque, um alemão de 43 anos, foi encontrado morto em sua casa com a sua mãe também morta, tá? Um dos ataques foi contra uma lanchonete que servia kebabs, e o outro foi contra um café que é chamado de café de xixa, né? Xixa é a palavra em turco para o que a gente chama de narguilé, né? Que a gente chama com a pronúncia francesa da palavra árabe, né? Mas você tem palavra árabe, palavra persa, enfim, diversas coisas para a mesma coisa. Que você citou também antes o kebab, né? Que
é o mesmo prato também com diferentes pronúncias, né? Na Grécia o kebab é o gyros. Então... Na Alemanha chama inclusive de Doner, né? Donner? Por causa do Hans Donner? Não. Vou comer um Donner. Mas... Então, assim, você já tinha esse indício dos alvos, né? Então, um era uma lanchonete de kebab, outro era um bar de xixa, que é onde pessoas vão para confraternizar e fumar narguilé. E aí foi publicado, né? Foi divulgado hoje, né? Um vídeo manifesto, tá? Do responsável pelo ataque, que deixou claro que não foi um ataque de violência comum, era um ataque terrorista. O nome do terrorista, Tobias R., ele tinha 43 anos, ele nasceu em Frankfurt. Ele deixou um manifesto de 24 páginas e um vídeo dizendo que os alemães são cidadãos superiores, que devem ser protegidos de estrangeiros, que muçulmanos e turcos deveriam ser aniquilados, né? A palavra que ele usa é aniquilados. Ele disse que ele é uma pessoa com padrões muito elevados e que por isso ele nunca encontrou uma mulher que fosse à altura dele, né? Aí quando falam de incels, né? Dizem que é algum clichê, alguma coisa assim. Ele não tinha ficha policial, porém ele tinha um canal no YouTube em que ele difundia diversas teorias da conspiração, incluindo teorias antissemitas, né? Protocolo de Sábio do Sião, aquelas coisas todas, né? Então, infelizmente, né, nós tivemos aí pelo menos 9 pessoas mortas nesses 2 estabelecimentos, mais a mãe do rapaz, ou seja, pelo menos do terrorista, pelo menos 10 pessoas mortas, né, 10 inocentes mortos, além do terrorista que aparentemente tirou sua própria vida, né? Então, né, infelizmente, como eu disse, as notícias vindo da Alemanha não eram legais. E esse final de semana teremos eleições para o parlamento de Hamburgo, né? Que Hamburgo é uma cidade livre e hanseática, né? Ainda colocam isso no título, mas é como se fosse um estado, né? A região metropolitana ali de Hamburgo é como se fosse um estado. Teremos eleições regionais, segundo as pesquisas. O SPD deve continuar na liderança do estado, embora as pesquisas digam que ele vai perder bastante cadeiras para os verdes, tá? Atualmente o SPD, o Partido Social Democrata, tem 58 cadeiras, as pesquisas colocam que ele vai ficar com 38, enquanto os verdes têm 15 e algumas pesquisas chegam a colocar 30 para os verdes, né? Então tá aí mais uma eleição em que os verdes vão crescer. Subimos os Alpes, né? Uma notícia germano-suíça, em que a Corte Federal da Suíça, né, que é como é o STJ deles, disse que o logo, aqui não é jabá, mas a gente vai ter que falar o nome da bebida, né, o logo do Jägermeister, né, aquele... É um licor, né? Como se fosse um licor, né? Com especiarias, de ervas, um aperitivo. Os alemães geralmente tomam Jägerbomb, que é tipo uma dose daquilo dentro da cerveja. É a jurubeba da Alemanha. É o sinar deles. O alcatão. Então, eu não queria falar nada. Mas, enfim, voltando aqui. Se você não sabe, o logo do Jägermeister tem um cervo com uma cruz acima dele. E um instituto suíço havia rejeitado as tentativas da marca alemã de registrar a sua logo em outras áreas além da bebida, incluindo aí entretenimento. Então, sei lá, poderia ter o bar oficial da marca. Lembrando que o Jägermeister foi o primeiro patrocinador da história do futebol, né? Quando fechou um acordo com o Eintracht Braunschweig.
Não sabia disso. Que é o maior da Baixa Saxônia. Sempre bom pontuar isso. E aí... Isso em 1973 e conseguiram trazer o Paul Breitner depois. O Instituto Federal da Suíça, de Propriedade Intelectual, proibiu esse registro, dizendo que, olha, o logo de vocês pode ofender a comunidade cristã, porque você tem, né, ali uma cruz, né, que é uma referência ao Santo Humberto, que era o apóstolo das Ardenas, que teria se convertido, ele seria um bárbaro, né, entre aspas, e no século VIII, diz a lenda que ele se converteu ao ver um cervo com um crucifixo no meio das suas galhas, né, que é basicamente o logo, né? Então a origem, né, do logo é essa. E aí a Corte Federal disse que, olha, não tem nada a ver, é uma logomarca, né? Assim, os designers, o pessoal da publicidade vai brigar comigo, né? Porque é a logo, né? Logomarca não existe, é redundante e tal. Peço desculpas, é vício de linguagem. Mas de qualquer jeito, o Jägermeister vai conseguir registrar a sua marca na Suíça. E é isso, né? Um abraço aí pro pessoal do marketing da Jägermeister Brasil, porque a gente não tá levando nada para ficar falando de vocês. A Espanha, o governo espanhol, aprovou um imposto de 3% sobre lucros de propagandas online que vai afetar especialmente Facebook e Google. E o governo dos Estados Unidos disse que pode retalhar isso e que o assunto talvez seja levado para a OCDE. Lembrando que quando a França disse que ia taxar, né, a propaganda digital desses gigantes da comunicação que são sediados nos Estados Unidos, os Estados Unidos ameaçou com retaliação, incluindo os vinhos, né? No caso da Espanha, pode ser em relação aos presuntos, não sei. Então, vamos ver se vão chegar no acordo nisso. Lembrando que, assim, de fato é meio bizarro, porque... vamos supor você que está nos ouvindo que tem um canal no YouTube, você decide divulgar o seu canal, você decide comprar propaganda, aí você vai pagar do seu dinheiro aqui no Brasil, e mais o dinheiro vai para os Estados Unidos, e aí não teria cobrança de impostos, e aí esses governos da França, da Espanha, alegam que isso seria injusto, que isso, enfim, que isso daí está errado de alguma maneira. Tá? E agora, duas notícias europeias. A primeira é que a União Europeia vai realizar uma missão naval, tá? Usando meios navais da França, da Itália e da Espanha para realizar um bloqueio nas águas da Líbia para impedir que armas cheguem à Líbia. Uma fragata alemã também vai participar da missão. Tá? É muito interessante ver se esses navios vão ficar muito próximos, né, de navios turcos. E como é que vai ser essa questão? A gente já falou recentemente que Grécia e Turquia andaram se estranhando nas águas do Mediterrâneo. Né? Andaram não, né? Continuaram. Quarta-feira. E aí a União Europeia criou uma missão, salvo engano, a terceira missão militar criada pela União Europeia. E finalmente o Conselho Europeu iniciou, né, nessa quinta-feira, a discussão sobre o orçamento dos próximos 7 anos. Né? Lembrando que essa discussão sobre orçamento, ela envolve a contribuição de cada país e envolve também os países que vão receber os investimentos e que vão receber os fundos para projetos próprios. E aí eu vou lembrar, né, de uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, mas são os números, briguem com os números, né, que nós temos, inclusive no governo brasileiro, né, muita gente que fala muito bem da Hungria, da Polônia, né, que são países que resistem ao globalismo da União Europeia, à burocracia da União Europeia. Só que assim, em vez de heróis, esses dois países estão muito mais para adolescentes que reclamam enquanto gastam dinheiro dos outros. Por quê? Porque Polônia e Hungria
são os 2 países que mais recebem dinheiro da União Europeia. Tá? A Polônia, entre 2004 e 2020, recebeu no orçamento europeu mais de 175 bilhões de euros. No caso húngaro, no mesmo período, foram 54 bilhões de euros. Tá? Então, assim, a Polônia, ela contribui com algumas questões obrigatórias ali do orçamento, mas ela recebe muito mais dinheiro. E, novamente, antes que você fale que o Felipe está sendo parcial, está fazendo comentário ideológico, não são os números. Tá? É muito confortável você ficar lá em Varsóvia dizendo que a União Europeia é o demônio, que a União Europeia quer acabar com a soberania do seu povo, que a União Europeia quer impor o marxismo cultural ao seu povo, enquanto em 16 anos você leva 175 bilhões de euros para casa. Né? Enquanto você tem um sistema de abastecimento de água, por exemplo, totalmente renovado com dinheiro que veio da União Europeia. Quando eu digo que veio da União Europeia, nomeadamente veio de Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido, inclusive. Enquanto seus compatriotas lideram a migração interna dentro do bloco. Também. Então, assim, é muito confortável, né? E antes que vocês digam que eu também estou inventando, de acordo com o próprio governo húngaro, num comunicado de 2017, quando isso está disponível PDF na internet e foi um tema de um texto meu na Gazeta, em 2017 a Hungria cresceu 4% a sua economia. Segundo o próprio governo, se a Hungria não fosse da União Europeia, o crescimento teria sido de 1,7%. Tá? Então, assim, novamente, é muito confortável você ficar reclamando que Bruxelas é malvada, enquanto você fica recebendo um rio de dinheiro para modernizar a sua economia. Então, um dos motivos, né, da discussão sobre o orçamento europeu vai ser justamente essa. Para onde vai a grana? Né? Da onde vem a grana e para onde vai? Os países que, olha, vamos aqui investir nos outros países. Tem os governos que querem mais recursos para áreas específicas, né? Então, por exemplo, a Suécia quer mais investimento europeu na área de defesa. Por quê? Porque a Suécia quer sair invadindo todo mundo. Não, porque a Suécia está ali no Báltico, está na linha de frente de um eventual hipotético confronto com a Rússia. Né? E claro, a Suécia tem uma indústria de defesa muito grande, então mais compra de armamentos significa também, eventualmente, mais oportunidades para Saab, para Bofors e tudo mais. Então, começou agora o embate, né, do orçamento da União Europeia, que assim, né, é curioso que ao mesmo tempo nós temos o embate sobre o orçamento brasileiro. Né? Recentemente aí teve Rodrigo Maia e Paulo Guedes trocando lá umas alfinetadas. Aí o ministro Heleno entrou na história também e tal. Então, assim, a gente tá falando do orçamento de 7 anos da União Europeia. Vai ficar aparecendo discussão do orçamento brasileiro, coisa de criança, tá?